nas respostas das nossas orações, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Eu queria agora ler com você um texto que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que a gente conhece tão bem esse versículo, 4, 23, que diz... Vou esperar vocês abrirem para a gente ler junto. Diz o seguinte, versículo 23, Provérbios 4, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ler todas juntas? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra. Me coloco em tuas mãos, para que o teu Espírito fale o que tu queres nessa noite. Eis-me aqui, Senhor, e que cada uma que está ouvindo a tua palavra, cada uma de nós possa ter um coração pronto a obedecer, a ouvir. Pai, que em nome de Jesus possamos estar atentas a tudo que tu tens a nos falar nesta noite. Eu me coloco em tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Pode sentar. Tem um ditado que diz que o coração do homem é terra que ninguém anda. Já ouviu esse ditado? Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, se faz necessário atentar constantemente para o que está acontecendo no nosso coração. Você sabia disso? Sabia? Então, nós não podemos deixar o nosso coração solto, livre, para agir da maneira que Ele quer. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nesse momento, nós entregamos o nosso coração, a nossa vida. Mas aí começa um processo de vencer todo dia, não é? De entrega diária, de dificuldades que vêm porque é uma luta. Porque o nosso coração, ele às vezes é teimoso, ou não é? O nosso coração se endurece, o nosso coração se entristece, o nosso coração fica cheio, às vezes, de questionamentos, de dúvidas, não é verdade? E, muitas vezes, fica impuro com alguma questão que está trazendo impureza. Então, tem muitas coisas que vão, assim, tomando, às vezes, espaço no nosso coração. Mesmo nós que já aceitamos ao Senhor, todas nós aqui sabemos muito bem que não é fácil, né? Nós pegarmos o nosso coração e trazer ele na rédea, assim, vem cá, fica quietinho. Não é verdade? Porque o nosso coração, às vezes, ele quer avançar, ele quer fazer do jeito dele. Queremos sentir, nos deixar levar pelas nossas emoções, queremos nos deixar levar pela nossa vontade, pelos nossos desejos, que muitas vezes estão fora do que o Senhor diz na palavra. Não é verdade? E, às vezes, a gente fica... assim, meio que perdidas diante do nosso relacionamento com Deus, quando muitas vezes, durante a semana, estamos no nosso dia a dia e coisas vêm para tomar o espaço no nosso coração. Coisas que não têm nada a ver com Deus, que nos aborrecem, né? Que vêm para tomar espaço, o espaço que é do Senhor. Vem para tirar a nossa paz, a paz que o Senhor já nos deu. Não é verdade? Vem para tirar a alegria do Senhor, que é a nossa força, amém? São coisas que vêm, e muitas vezes nós não conseguimos ter um controle sobre o nosso coração, no sentido de impedir que algumas coisas entrem. Tem algumas coisas que a gente impede, e tem outras que a gente não consegue ter um controle, e acaba deixando entrar. Não é verdade? Aí aquilo entra, e aquilo que entra, e todas nós sabemos o que mais, onde o nosso calo aperta, e o que aperta, no sentido de que nós sabemos quais são as coisas que mais nos afligem, em onde nós somos mais tentadas para abrir guarda, né? Para dizer assim, eu vou chutar o pau da barraca mesmo nessa questão aqui, porque eu não consigo me controlar. E nós sabemos, você não sabe?
Eu sei, né? Eu vou fugindo de algumas coisas. Não, isso aqui não, isso aqui é a minha área que eu não posso... O bispo estava ministrando uma palavra ontem maravilhosa, se você puder até escute, sobre essa questão da armadura de Deus. E ele estava falando, porque a palavra de Deus fala que na oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E nós não podemos... está perto da tentação no sentido de quando a gente perceber que é ela, que é uma área que vai afetar o nosso interior, a gente já tem que abrir mão daquilo, fugir daquilo. Qualquer coisa, querida, que venha para tomar espaço, se você ama o Senhor, você não tem que permitir. Amém? Você ama o Senhor? Você tem certeza que o seu coração é do Senhor? Você tem certeza de que quando se entregou para Ele, você realmente se entregou de fato? Então, querida, é um processo. Nossa vida é uma entrega diária. Todo dia. É ou não é verdade? Porque o nosso coração, como falei, ele vai insistir em prevalecer. Ele vai insistir em fazer como Ele quer. E como eu falei, como Ele quer, está fora do que Deus quer, né? Porque nós temos a nossa natureza decaída, então nós precisamos estar com todo um cuidado, porque a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, né? Você pode ter muita coisa que você quer guardar, né? Na nossa casa a gente tem muita coisa que quer guardar e às vezes a gente não tem espaço. Fala sério, não é? A gente fala assim, meu Deus, quanta coisa. Pobre não tem dinheiro, mas tem bagulho, né, gente? Às vezes eu fico assim, meu Deus, de onde aparece tanta coisa? Né? Ai, Jesus, a gente tem que ter um quartinho da bagunça. Na sua casa tem? Na minha casa não tem espaço, por enquanto, mas é bom, um cantinho da bagunça. Aquele cantinho onde você bota tudo ali que você, né? Você fala assim, ai, meu Deus, isso aqui eu não estou precisando agora. Né, que atrapalha, às vezes, até a organização do dia a dia. Porque para uma casa organizada, a gente não pode ter muita coisa, né, gente? A gente acaba se perdendo no meio de tanta coisa. E o nosso coração, quando a palavra de Deus vai nos pedir para guardar o coração, é que a gente também vai ter que ter cuidado, porque a gente não pode ter tanta coisa no coração. Aliás, nós só temos que ter uma coisa: o Senhor. Sabe por quê? Ninguém fala aleluia alto, gente, com vontade. Não é? Por quê? Porque é a partir dele que tudo vai fluir em nós. Quando a gente tem o Senhor reinando no nosso coração, todas as outras coisas acontecem e fluem. O nosso coração é o centro que dirige o ser humano. O coração é esse lugar. Dele procedem as saídas da vida ou da morte. Não é como a palavra diz, o coração pode ser considerado como algo que abarca a totalidade de tudo todo intelecto, emoção e vontade. Nosso coração tem a ver com tudo que está dentro de nós. E Jesus falou que de dentro de nós é que tem as coisas sujas. Jesus falava para os fariseus, limpa o interior do prato, né? Porque é aonde que está sujo. É o nosso interior, nosso coração, né? Então, o coração é o centro da vida espiritual. A nossa conversão aconteceu no coração, amém? No nosso interior, não é fora. É lá dentro de nós, né? Então, é a partir do nosso interior que toda a vida de Deus acontece. Então, se nós formos superficiais, se nós viermos na igreja de corpo presente, mas se o coração estiver longe, Deus não vai nos abençoar. Muitas pessoas se frustram por estarem na igreja, mas porque se decepcionam porque Deus não está trabalhando na vida delas, mas é porque ela não está com uma busca intensa, assim, de coração diante de Deus. Ela está buscando de lábios, muitas vezes está buscando exterior, querendo algo de Deus, mas Deus espera o nosso coração. Ele é claro quando diz, buscar-me-eis, você vai me buscar e você vai me encontrar quando me buscar de todo o vosso coração. Deus não aceita menos do que todo.
E não é muito fácil, porque muitas vezes o nosso coração está dividido. Muitas vezes nós queremos buscar o Senhor, mas a gente também está com coisas dentro do nosso coração, que nós vamos tratar já já sobre isso. Então, tudo que Deus quer fazer, Ele vai fazer a partir do nosso coração. Ele é o lugar onde Deus se dirige e se revela. Toda a ação do Espírito Santo vai acontecer no nosso interior. A alegria que Ele quer derramar, a paz, a força, a sabedoria, a unção, não é? As habilidades que o Senhor nos dá para lidar com as coisas do dia a dia, tudo vai ter que passar pelo nosso coração. Mas, para que isso aconteça, o nosso coração tem que estar livre, limpo, liberado para Deus. Né? E a gente vai falando sobre isso e a gente vai entendendo. Vamos continuar. Você está entendendo até aqui? Vamos continuar. Então, toda vivência cristã acontece no nosso coração. Em Romanos 5,5 vai dizer que o amor de Deus é derramado aonde? No nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo. Então, o Deus Espírito Santo derrama em nossos corações do amor dele, né? Para que a gente possa ter um novo coração, lidar com esse novo coração. É a partir desse coração, onde Deus derrama do amor dele, é que nós temos que viver. A gente gostaria de congelar. Você gostaria de congelar seu coração quando ele está assim, bonzinho com Deus? Que isso, né, Jesus? Quando o nosso coração está assim, uau, ele hoje está, nossa, vou congelar esse momento. Mas, na verdade, às vezes a gente dá uma suada para poder botar o coração na posição correta. Mas, você sabe o que faz a gente insistir em manter esse coração? É o nosso interesse pelo Espírito Santo. É a nossa vontade de ser cheias dele, não é? Porque se não tivermos nenhum desejo de sermos cheias de Deus, o nosso coração, se o nosso coração, guarde isso, não tiver interessado pelas coisas espirituais, então a gente não vai ser mulher espiritual. A gente vai ser carnal. Não é verdade? Então a gente tem que estar bem atenta, porque é uma escolha. Nós temos que todo dia estarmos abertas para uma escolha. Você está entendendo até aqui? A escolha é minha. Qual tipo de coração eu quero ter? Um coração carnal ou um coração espiritual? O coração espiritual não depende de mim apenas, no sentido assim, ele não vai se tornar por minha causa, mas eu preciso posicionar ele para que Deus venha. Não é? Eu preciso posicionar. Então, o nosso trabalho com Deus vai depender da posição do nosso coração. Guardar o coração. Por quê, queridas? Porque dele procedem as fontes da vida. Então, nele será determinado vida eterna ou morte eterna. Olha que coisa séria, não é? Então, a postura do nosso coração vai determinar. Porque uma vez salvo, para sempre salvo, a gente sabe que isso não é verdade. Deus, ele vai querer um coração firme até o fim. Até o fim. Mesmo que a gente vá lá, tenha dificuldades, mas a gente precisa permanecer fiel ao Senhor até o fim. Então, o nosso coração precisa estar na posição correta. Então, tudo, guarde isso, até a nossa permanência em fidelidade a Deus depende de como o nosso coração está, não é? Então, por que precisamos guardar o coração? Porque ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Sabe, às vezes eu converso com algumas pessoas, né, fazendo aconselhamento bíblico há muitos anos. Às vezes eu converso com algumas irmãs que falam assim, rapidamente, quando eu falo, está tudo bem? Não, está tudo bem, está tudo bem. É como se ela estivesse assim, armada, dizendo assim, não vem tratar de mim, não. Não vem conversar comigo sobre a palavra, não, porque eu já estou bem. Estou na igreja. Né? Mas, queridas, é preciso muito mais do que isso. É preciso, realmente, a gente precisa estar passando assim pela moenda, assim, de dizer, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu realmente estou aqui, porque essa questão de automático não funciona. Funciona?
Nosso coração não funciona no automático. Como tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente quer que funcione logo. Mas espiritualmente não é assim. Espiritualmente, a gente tem que estar ali, todo dia, ali na presença do Senhor, realmente colocando e apresentando o nosso coração. Então, porque o nosso coração é corrupto, é enganoso e desesperadamente corrupto, não podemos deixar o nosso coração solto, porque isso é perigoso, é fatal, de fato, é fatal. Quando a gente olha, por exemplo, o exemplo de Sansão, ele era um homem que cheio do Espírito Santo, essa era a posição dele. O coração dele era cheio do Espírito Santo. Mas Sansão, ele foi se deixando levar pelo seu próprio coração, enganoso, corrupto. E nós sabemos muito bem qual foi o fim de Sansão, não é? Então, o nosso coração precisa ser guardado, porque dele procedem as fontes da vida, porque ele é enganoso e desesperadamente corrupto. E nós precisamos guardar o nosso coração, porque ele é o trono de decisão. É o lugar onde nós decidimos. E por causa das nossas decisões, nós precisamos estar atentos. Espera aí, será que essa decisão que eu tomei tem a ver com a palavra? A gente tem que estar nessa vigilância. Isso é guardar. Será que essa decisão... Porque às vezes a gente fala assim, não, eu tomei essa decisão, e o nosso coração às vezes vai justificar o porquê daquela decisão. Mesmo que ela esteja fora da palavra. Já conversou com alguém sobre isso? Ou de repente você já se deixou levar por isso? Porque às vezes a gente justifica. Não, Deus sabe. Mas querida, você está esbarrando na palavra. Mas Deus sabe. Não é? Deus sabe que eu preciso. Na área de impureza sexual acontece muito isso. Sabe, mulheres que estão fornicando, estão adulterando e falam, não, mas Deus sabe que eu preciso. Mas ela está esbarrando na pureza da palavra, no que a palavra diz. Mas o Deus sabe. Então, o coração, a gente tem que ter cuidado com as nossas decisões, porque a decisão tem a ver. Então, de dentro do coração vem todo tipo de mal. Agora, cuidados importantes que nós temos que ter com o nosso coração. Temos que ter cuidado porque o nosso coração pode estar dividido. Ora quer Deus, ora não quer. Ora acredita, ora duvida. Ora está disposto a obedecer, ora não. Exemplo, pessoa que ouve uma boa palavra no domingo e na segunda-feira está desanimada. O nosso coração não pode ir para esse lugar? E a gente não se assusta porque ele vai. Queridas, isso não acontece só com você, acontece comigo, acontece com todas nós. O nosso coração facilmente pode desanimar. Mas a gente vai ter que dar ouvidos a ele? Não. Fala para você, minha irmã, eu não vou dar ouvidos para o meu coração. Nós não temos que... Se a gente der ouvido, a gente está roubada. Porque a gente vai ser aquela mulher que, se deixar levar por ele, a gente vai estar como as ondas do mar, que vai para lá, vem para cá. Mas Deus não quer isso. Não é? A palavra de Deus fala que nosso coração precisa estar firme. Firme está o meu coração a Deus, Salmo 57. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Se tem uma coisa que ajuda o nosso coração a não ficar indo para lá e vindo para cá, é o louvor. Quando a gente canta louvores, quando a gente adora a Deus, o nosso coração volta para o prumo de Deus. Gente, vocês estão atentas? Nós precisamos atentar para a postura, para a firmeza necessária. Porque no dia a dia, é o hábito da adoração. Um coração adorador, ele fica firme. Porque ele pode até estar enfraquecido, ele pode até estar abatido, esse coração pode estar. Mas quando nós temos um hábito de dizer, Senhor, eu te amo, mesmo abatido eu te adoro, eu te amo, eu te quero, o nosso coração não vai tomar o espaço. Nós não vamos nos deixar levar por nós, porque nós estamos ali adorando, e quando nós adoramos, o Espírito Santo vem no nosso coração, amém? E aí, queridas, o Senhor fala, yes, é isso que eu quero que você me adore. Lembra de Davi? Davi estava lá
quando ninguém conhecia Davi, nem era um homem famoso, ele estava no meio das ovelhas, o filho que nem era querido por sua família, estava lá sozinho no meio das ovelhas. E o que Davi estava fazendo, gente? Ele estava adorando. Ninguém estava vendo. Mas o coração dele estava na posição correta. Sabe? Então, se você quer ter uma firmeza no seu coração, se você não quer se deixar levar pelo seu coração dividido, desanimado, é preciso adorar. Adore, querida. O que o diabo quer é que você fique com os seus lábios fechados. Não é preciso você estar na sua casa dizendo: Senhor, eu te amo. Está fazendo as coisas do dia a dia, eu te adoro. Solta uma palavra que saia daqui, ó. Sabe? Porque também não é você botar louvores lá, músicas cantadas, e o seu coração não está nem naquilo que você está ouvindo. Não adianta. É você estar ali ligada naquilo que você está cantando. E, sabe, você entende? Amém? Isso tem, eu sei o quanto isso tem de segredo para nossas vidas, porque eu sei que você pratica. E eu estou aqui para te dizer, esse é o caminho. Não tem outro caminho. O nosso coração precisa estar nessa posição, nesse lugar, não é? E nós precisamos nos posicionar. Uma outra coisa que nós temos que ter cuidado com o nosso coração é para ele não se endurecer. Quando a gente vai lá em Hebreus 3, versículo de 7 a 19, Hebreus 3, bota aí para mim, gente, de 7 a 19. Olha o que diz. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram aonde, gente? Guarde isso. Olha que tremendo. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmão. Gente, esse versículo aí faz parte da minha vida. Esse aí. Desde a minha conversão. Ele, para mim, ele liga assim uma atenção, uma seta assim de perigo, cuidado, cuidado. Ele é isso, que diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, nós a cada um ao outro, cada dia, vamos nos exortar cada dia, mutuamente, como essa palavra que está sendo ministrada hoje, que é para dar uma levantada nos nossos corações. Aí exortai-vos cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja o quê? Endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confissão de que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra, 18, senão contra os que foram desobedientes? 19, para fechar. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, nós temos aí aquele que era o povo de Deus, né, do povo de Israel, que estava lá, e nós conhecemos bem a história, que eles vagaram 40 anos no deserto. Ali, Deus se manifestou de todas as formas, mostrando o seu poder, o seu amor, cuidando de cada um deles, de dia e de noite, tanto cuidando fisicamente, né, e também para que eles tivessem alimento, mas eles
estavam, mesmo vendo todo o tratar de Deus, com seus corações endurecidos. Então, eu anotei aqui, o que faz o nosso coração ficar endurecido? Primeiro, pecado não confessado. Guarde isso. Cada vez que pecamos, algo em nosso coração morre. Vou repetir. Cada vez que pecamos, algo de Deus em nosso coração morre. O pecado que você não se arrepende e confessa e abandona, endurece o coração. Então, quando nós não nos arrependemos, não confessamos e não abandonamos um pecado, aquilo vai endurecer. Exemplo, vou dar um exemplo clássico. Uma pessoa que foi magoada por alguém, que precisa perdoar. Passou, ela sabe que a palavra de Deus fala, que o Senhor fala no Pai Nosso, que se perdoarmos as dívidas, né? Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Ela sabe que o Senhor está pedindo ela para perdoar, mas passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 10 anos, né? E o coração foi ficando o quê? Endurecido. Ela não confessou, não se arrependeu, e aí o coração vai se endurecendo. E assim, isso é só um exemplo entre tantos outros. Pessoas que, muitas vezes, nós estamos de corpo presente diante de Deus, mas só Deus sabe como é que está o nosso coração. Que às vezes está longe, como o Senhor falou para o povo de Israel, esse povo me busca com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Porque quando a palavra de Deus fala que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, eu preciso e você precisa abrir mão do pecado por amor a Deus. Você entende isso? O que faz a gente abrir mão do pecado é o nosso desejo de estar vivendo para Deus. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus, esse é o nosso caminho. Sabe, nós temos que ter essa consciência. Não, eu não vou deixar que às vezes existem... Porque, gente, dizer que pecado é ruim é mentira. Tá? Porque o pecado, ele engana e destrói, mas ele vem saboroso, né? Ele vem para trazer uma certa satisfação, porque nós temos uma tendência pecaminosa. Né? Tem pessoas que falam assim, fala mais, fofoca mais, vamos brigar, estou doida para brigar com alguém, tem que, sabe, pecado, né? Ai, estou doida para poder sair com alguém, para deitar com alguém, isso é pecado, né? É prazeroso momentaneamente? Sim, né? Vou me prostituir, vou me masturbar, pessoas que vão para a área da pornografia, vai dar prazer na hora? Sim, mas vai prender. A Bíblia diz que o pecado, ele engana e destrói. Se eu sou livre, eu sou livre. Nós precisamos nos posicionar. Se somos livres, então precisamos abrir mão do pecado. Não tem como viver para Deus e viver presas ao pecado. Não tem como viver para Deus e não confessar os nossos erros e jogar para debaixo do nosso coração e dizer assim, não, Deus sabe, isso aí, sabe, e tentar justificar o nosso erro. Deus não vai lidar com justificativas. Deus lida com arrependimento. Deus não lida com justificativas. O nosso coração não é livre por causa das nossas justificativas. O nosso coração só é livre quando, de fato, existe arrependimento e abandono, confissão de pecado. Então, se não formos para esse caminho, diante de Deus, o nosso coração fica duro. Aí a gente pode até ficar bem com todo mundo, né? Procurar estar bem, ser uma boa serva de Deus. Você está entendendo? Mas só Deus sabe como é que o nosso coração às vezes está. Para Deus, porque Deus não olha como olha o homem, você sabe. Deus olha o coração. Então, nós precisamos, essa palavra de hoje, querida, é para mim e você atentar mais para o nosso coração. Essa palavra de hoje é para nos despertar, para a gente ter mais cuidado de como está o nosso interior. Para a gente não ser aquela crente que vai empurrando, sabe, jogando assim para debaixo do pano nossos sentimentos, não lida. Muitas vezes a gente não quer lidar conosco. É ou não é verdade? A gente não quer lidar, porque lidar conosco mesmo às vezes é trabalhoso. A gente não quer pagar o preço de lidar. E lidar conosco no mundo espiritual não é
não tem a ver com apenas claro que um psicólogo é importante, claro que um terapeuta é importante, mas no mundo espiritual, o Senhor nós precisamos lidar com o nosso coração diante do Senhor. E o nosso coração só pode ser lidado diante do Senhor se a gente falar: Senhor, foi mal, tá? Senhor, rasga o meu coração. Senhor, vê se tem algum caminho mal. Senhor, me ajuda. Senhor, me revela. Porque o nosso coração, ele é enganoso. A gente precisa se colocar diante de Deus pequenininha. Enquanto a gente se justifica, enquanto a gente diz, enquanto a gente acha que a nossa vida espiritual está bem, por causa da nossa força, ela não está bem. Lembra de Apocalipse, quando o Senhor fala para a igreja de Laodiceia, aquela igreja religiosamente perfeita, sabe? Eles faziam tudo certinho, davam dízimo, oferta, faziam a obra de Deus, estava todo mundo assim. Você olhava para eles: caraca, que crente, hein? Que pessoa, né? Fala em línguas, adora, levanta as mãos, mas só Deus sabe como é em casa. Só Deus sabe como é que lida consigo mesma. Só Deus sabe o que está no coração dessa pessoa. Que muitas vezes está ali levantando a mão, adorando, mas está com o coração cheio de revolta, cheio de amargura. E é essas coisas do nosso coração que nós precisamos lidar. Eu também não estou dizendo aqui que, então, Beth, é fácil assim, né? Então eu tenho que ignorar o que eu estou sentindo? Não. Mas é preciso chegar diante de Deus com sinceridade e dizer: Senhor, eu estou mal. Senhor, está doendo. Senhor, está doendo muito. Senhor, está difícil. Eu nunca me esqueço, aos 13 anos, aos mais ou menos 15 anos de idade, quando, eu já falei isso aqui, um servo do Senhor, eu estava numa oração de joelhos, mais ou menos 15 anos que eu tinha, e foi tão marcante aquilo, porque o irmão chegou no meu ouvido e falou: o Senhor está batendo na porta do seu coração. E eu fui para casa pensando, falei: caramba, esse irmão deve ter se equivocado. Eu estou na igreja há 2 anos. Eu já levantei minha mão, já aceitei Jesus. Eu estou em todos os círculos de oração, eu estou me quebrantando. O que eu tenho? E aí eu fui para casa, me questionando. E aí eu me lembro que eu fiz a pergunta-chave para o Senhor: Senhor, então me mostra o que está acontecendo com o meu coração, porque eu não consigo saber. E ali, queridas, o Senhor me posicionou de madrugada. Toda madrugada eu acordava, ficava de joelhos sozinha, quieta. E o Espírito Santo começou a revelar coisas no meu coração que estava atrapalhando a minha vida com Ele. E aí eu entendi por que o irmão falou: eis que estou à porta e bato. Você está entendendo o cuidado de Deus? Com detalhes. Deus tratou do meu coração, foram meses de tratar de madrugada. Meses para tirar algumas coisas que eu tinha jogado tanto para baixo do meu coração, lá dentro, que nem eu estava me dando conta que aquilo estava lá. Então, o Espírito Santo, ele é habilidoso em penetrar em áreas do nosso interior e nos libertar, e nos posicionar e falar assim: minha filha, é isso aqui, me entrega. E aí a gente entrega. E nisso que a gente entrega, a gente fica livre. A gente fica livre. Claro que tem coisas que não é automático, mas a gente precisa ir para esse lugar. Nós temos que ter esse lugar da entrega. O nosso coração precisa ir para esse mover, para esse lugar onde a gente fala assim: Espírito Santo, eu me rendo. Sabe? Eu estou ruim, sabe, Senhor, eu não entendo. O meu coração está todo confuso, está tudo difícil dentro de mim. Sabe, Senhor, eu estou magoada, eu sou uma mulher revoltada, eu tenho baixa autoestima, eu não me sinto bem, eu não me acho bonita, eu não acho que eu sou capaz. Ouvi muitas coisas na minha infância que me botaram para baixo. Senhor, eu estou ruim por dentro. Mas, Senhor, me ajuda. Tudo que Deus quer ouvir dos nossos lábios é um me ajuda sincero. Um me ajuda de quem está dizendo assim: eu não quero mais. Eu não quero mais lutar. Eu não quero mais me justificar. Eu não quero mais, Senhor, ficar lidando comigo mesmo. Eu quero que o Senhor lide comigo. Foi o que eu fiz ali aos 15 anos de idade. Falei: Senhor, eu não quero mais lidar comigo. Lida o Senhor comigo. E, gente, foi maravilhoso. E quando a gente vai para a palavra, a gente vê, não é, que tudo que o Senhor quer é encontrar um espaço para nos tratar. Mas a gente precisa estar na posição.
A gente precisa estar nesse lugar. A gente precisa estar dizendo, Senhor, me quebranto. Sabe, Davi falou, não é? Senhor, que o Senhor se agrada a um coração contrito e compungido, quebrantado. Um coração, Deus não rejeita um coração que se quebranta diante dele. Mas é fácil se quebrantar? Vamos ser sinceros que não. Porque nós sabemos fazer. Né? A gente vai nos nossos recursos, mas, querida, os nossos recursos nós precisamos entender que com o nosso recurso a gente não vai ter esse coração que Deus quer que a gente tenha. Davi, quando estava ali naquele deserto, com aquelas ovelhas, diante do Senhor, adorando, o que Davi tinha, gente? Ele não tinha dinheiro, a família não gostava de estar perto dele, ele ficava lá no deserto. Ele foi atraído por quem, gente? Foi Deus. Que entrou, que agiu, que falou, que encheu totalmente. Então, o que faz o nosso coração ficar endurecido? Pecado não confessado. Outra coisa que faz o nosso coração endurecer, as ofensas. Não podemos permanecer ofendidos. Devemos aprender a lidar com as ofensas. Gente, ofensa, a gente não pode, né? Nós podemos ser ofendidas a qualquer momento, é verdade? Pelas pessoas que nos cercam, principalmente os mais próximos. O marido, filho, uma amiga, uma irmã em Cristo, né? Podemos ser ofendidas, mas nós não podemos ter a ofensa como algo assim. Eu fui ofendida. Eu fui ofendida. Mas você está entendendo? Nós precisamos dizer assim, eu fui ofendida, mas isso, eu amo o meu Senhor, isso não vai ficar aqui não. É isso que nós temos que ter no nosso coração, essa posição. Mas você fala, Beth, mas às vezes não é fácil. Sim, mas se você for para o lugar da ofensa e ficar ali remoendo, mas por que a pessoa me ofendeu? Por que meu marido falou assim comigo? Por que ele olhou atravessado comigo? Porque se a gente ficar nesse lugar, a nossa vida espiritual vai ser comprometida. Porque a gente vai para um lugar de endurecimento. Aí a gente vem para a casa do Senhor, nada flui. Eu não quero pagar esse preço, não sei você. Eu quero estar livre para fluir no Espírito. Eu quero estar livre para ser cheia da glória de Deus. Eu quero estar livre para que o reino de Deus seja estabelecido no meu coração. E a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então eu não posso permitir que nada ocupe um lugar no meu coração do Espírito Santo, que não é qualquer pessoa. O Espírito Santo é o próprio Deus que habita em nós. Quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, que privilégio! Eu tenho o Senhor habitando em mim. Como que eu posso permitir que qualquer outra coisa ocupe o lugar do Senhor? Então, o que faz o nosso coração ficar endurecido? Pecado não confessado, ofensa. Outra coisa, querida, que faz o nosso coração se endurecer? Rebelião. Rebelião contra a autoridade de Deus. A nossa natureza pecaminosa, ela não quer se curvar. Queremos ser nossos próprios patrões. A gente quer mandar na nossa própria vida. É verdade? Vamos lá, gente? Não é verdade? Nós queremos mandar na nossa própria vida, não queremos que Deus mande nela. Vamos ser muito sinceros. Então, quando eu entendo que eu preciso ter um cuidado para que no meu coração eu não fale assim, Deus, fica aí, agora deixa aqui, que aqui é comigo. Não posso ter essa posição para com Deus. Eu preciso dizer, Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu preciso de Ti para cada passo. É uma dependência. O nosso coração precisa estar numa dependência de Deus. E não nos colocarmos numa posição de rebelião. Como foi Saul, lembra de Saul? Saul começou a se sentir cheio dele, o tal, né, o rei. E aí, quando ele viu que Samuel estava demorando, ele falou, não, mas eu resolvi, na verdade ele quis dizer assim, eu resolvi fazer do meu jeito. Eu vi que Samuel, que você estava demorando para poder fazer o sacrifício, eu fui lá, ofertei do meu jeito, fiz do meu jeito, ele fez fora da vontade de Deus. Entendeu? Então, temos que ter cuidado com a rebelião. Outra coisa, que endurece o nosso coração é desobediência. Muitas vezes não queremos nos submeter ao que Deus nos manda. E isso vai se tornando insustentável. E os apelos do Espírito Santo vão vindo sobre nós. Quantas vezes a gente vem para a casa do Senhor, a gente está esbarrando em algo que a gente está fazendo de errado, o Senhor fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes, não é verdade?
Né? Parece que o Senhor, você fala assim, meu Deus, parece que esse irmão está vendo a minha vida. Aí o Senhor fala sempre naquele ponto. Mas é o Espírito Santo querendo, sabe, nos tirar da área da desobediência. Mas às vezes o nosso coração está endurecido. Acostumou-se a desobedecer. Aí tem muitas coisas. Outra coisa são as feridas, as mágoas, as dores, que também tem a ver com ofensas. Então, tudo isso faz endurecer o nosso coração. Então, queridas, o que precisamos fazer? É preciso continuar guardando o nosso coração. No Salmo 119, versículo 11, diz assim, guarda no coração... como é que ele fala? Ele fala, eu botei aqui, inculcar e praticar. Salmo 119, eu pensei que eu tinha anotado, versículo 11, diz assim... 119, 11. Bota para mim, Tiago. Salmo 119, 11. Diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, o que fazer, queridas? Nós precisamos guardar a palavra no coração. Como que a gente guarda a palavra no coração? Como? Lendo a palavra, né? No dia a dia, e inculcando ela. A gente precisa inculcar a palavra, porque se eu não conhecer, se a palavra não estiver na minha mente, eu vou pecar ao longo do dia, e não vou nem saber que pequei, não é assim? Porque a gente não sabe o que está na palavra, então a gente precisa guardar a palavra no coração para não pecar. Outra coisa, oração. A oração, ela nos leva, tem um salmo que fala, no Salmo 139, versículo 23, 24, eu até anotei aqui, diz assim, avalia minhas intenções, motivações e mostra do que é feito o meu coração. Que é o que a gente já conhece. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Gente, isso aí tem que ser a nossa oração diária. Nós temos que estar pedindo ao Senhor, Senhor, me sonda. Senhor, olha para o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, porque eu quero te agradar. E o Espírito Santo não vai deixar você enganada. Ele vai mostrar. Então, a gente precisa entender que a gente tem que estar dando lugar ao Senhor através da oração. Deus vai quebrando todas, guarde isso, Deus quebra todas as resistências do nosso coração por causa da oração sincera. A oração sincera de um coração quebrantado vai tirando dos nossos corações as resistências, as durezas, né? As friezas, as fraquezas. E o Senhor vai colocando o que é dele. Aleluia. Ele vai colocando o que é dele nos nossos corações. Né? 1 Pedro 3,4, que é um versículo que fala para nós, mulheres, algo que assim, eu acho que muito é dificultoso para nós, de mantermos o nosso coração, de guardar o nosso coração, é quando alguma coisa nos descompensa, nos descontrola e nos bota nervosa. E tem mulheres que não têm alguns sistemas nervosos de vez em quando. Tem mulheres que já são agitadas, inquietas, não é? O tempo inteiro. Então, tem muito mais dificuldade de parar para ouvir Deus. Então, por mais que nós, externamente, tenhamos que ser rápidas, ativas, mas o nosso interior precisa estar em paz. A Bíblia diz, seja a paz de Cristo aquilo que fique na frente do seu coração. Porque senão a gente vai pecar. A Bíblia diz assim, ó, não te impacientes, porque isso certamente acabará mal. Entendeu? Então, nós precisamos estar, e aí em 1 Pedro 3,4, eu sempre guardo também esse versículo. Sei por quê, você vai entender. Olha o que ele diz para nós mulheres. Ele está dizendo ali especificamente para mulheres. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Versículo 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que, o quê? Esperavam em Deus. Então, queridas, falando para nós mulheres, nós precisamos ter mansidão. Ele fala, versículo 4, ele vai dizer, o homem interior,
ele vai dizer, de um traje de um espírito manso e tranquilo. Você acha fácil ser mansa e tranquila? Diante de tanta agitação do dia a dia? Não. Mas como que a gente consegue? Se a gente passar o dia guardando, percebendo como que nós estamos. E estarmos ali ligadas. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Às vezes vem um filho, vem um marido, e vem tanta coisa, vem aborrecimentos. Se você não estiver ali, ligada no Senhor, não é? Ligada ali na paz que o Senhor te dá. Você tem esse costume de ficar ligada na paz que o Senhor já te deu? Ai, querida, eu gosto tanto de ficar munida dessa paz. Eu não gosto que as coisas me façam perder essa paz. Nós precisamos ter isso, né? A Bíblia diz, seja a paz de Cristo aquilo que esteja na frente no seu coração. Então, na frente, aquilo que tem que vir, paz. Então, a Bíblia diz, no que depender de você, tenha paz com todas. Então, isso é a maneira de guardarmos o nosso próprio coração. Tem irmãs que falam assim, eu rodo a baiana mesmo. Eu sabe, piso nas tamancas e porque eu sou crente, eu não sou boba. Queridas, essa mentalidade, essas frases, não são mentalidade de quem é do Senhor. Você não concorda? Então, chuta que é laço. Tá? Nada de dizer que você, sabe, você é crente, é bobo. O que ele pensa? Eu sou o quê? Né? Se ele pensa que eu sou o quê? Não vem de vez em quando esses pensamentos, não? Na sua cabeça só vem na minha? Não é? Por que ele pensa que eu sou? Me ofendeu, não é? Então, a gente às vezes quer se justificar, a gente quer bater boca, mas às vezes a gente tem que engolir os sapos e dizer assim, não, deixa eu ficar na minha. Senhor, eu não vou perder a minha paz por causa disso. Eu preciso saber a hora certa de falar em amor. Que uma mulher mansa e tranquila, ela sabe onde ela está pisando. Os filhos observam que ela tem mansidão e tranquilidade, não porque ela está pura. Ela tem algo especial. Eu nunca me esqueço, há poucos dias, a minha neta, que agora vai fazer 12 anos, falou, vovó, você é uma mulher cheia do Espírito Santo. Então, você ouvir isso é muito importante. O que eu quero dizer com isso? Que eles estão olhando. O seu filho está te olhando. Ele sabe se você é carnal ou se você é espiritual em casa. A maneira como você fala com ele. Né? Uma mulher mansa e tranquila sabe falar. Uma mulher mansa e tranquila tem a sua casa debaixo do seu controle. Ela não vai perder o controle da sua casa. Ela sabe o que ela está fazendo. Se tem alguma coisa, se tem muita coisa para resolver, ela vai para o mais urgente. Mas ela não vai perder a paz dela. Sabe? A nossa paz é a paz que o Espírito Santo tem derramado em nosso coração, faz parte daquilo que ele tem nos dado. O reino de Deus está dentro de nós. A gente diz assim, que venha o teu reino. O reino está dentro de nós, porque nós temos a paz e nós temos a alegria do Espírito Santo. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não permita que o seu coração fique solto e te leve para longe desse lugar. Amém? Nós precisamos estar atentas ao nosso coração, querida. Não deixa ele bater em você, fazer você de boba. Saiba que o seu coração solto, ele vai para áreas perigosas. Se nós não buscarmos, o nosso coração não fica guardado. A nossa proteção é estarmos ligados em Deus. É a única proteção que temos. É estar ali durante o dia, ligadas. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu fecho contigo. Eu estou contigo. E nada vai abrir mão do meu amor pelo Senhor. Senhor, eu te desejo. Senhor, tu és o meu amor. Senhor, eu entrego, toda a minha vida é tua. Está falando isso durante o dia. Está lavando louça e está dando uma palavra de amor para Deus. Vai falando o que o Espírito colocar no seu coração. Não podemos ir para o automático, precisamos buscar o Senhor de coração, queridas. Não somos religiosas, somos apaixonadas, amamos o Senhor. Nós precisamos dedicar o nosso coração ao Senhor.